Graça e paz, povo de Deus. Bom, nós estamos aí vivendo um momento de muita discussão, se devemos ou não ficar em casa, se devemos ou não voltar a trabalhar, se devemos permanecermos em nossas casas, nos resguardando. E esse assunto, ele acabou tomando as redes sociais. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Muitos cristãos estão aí discutindo a respeito deste assunto, talvez até um criticando ao outro sobre a questão das opiniões, se as pessoas devem ou não, se permanecem ou não, e isso tem gerado um desgaste muito grande no meio da Igreja de Cristo. Mas eu não quero me ater sobre esta questão, se nós devemos ou não ficar em casa, se nós devemos ou não voltar a trabalhar. Eu quero me ater sobre algo muito importante. A palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 36, que por amor a Cristo nós fomos entregues à morte todos os dias, como ovelhas que são levadas ao matadouro. Queridos, na minha caminhada cristã, no meu tempo de pastoreio, eu não me lembro de ver uma discussão tratando a respeito se a pessoa deve ou não morrer pelo Evangelho. Eu nunca vi cristãos, crentes, evangélicos discutindo se não, você deve ir ou não, você não pode fazer isso, você tem que pensar na tua família, você tem que se resguardar para essa situação. Eu nunca vi isso. Pelo contrário, é um assunto que poucas pessoas gostam de falar. Existem centenas, talvez milhares de missionários que saíram com uma certeza que pregariam o Evangelho às cidades das portas, que são portas fechadas, que nós não temos acesso à pregação do Evangelho. Eles foram com uma certeza de pregar o Evangelho, mas com a incerteza de que se voltariam a encontrar as suas famílias. Então eu quero meditar com você a respeito disso. Quantas vezes nós falamos de assuntos que, ao invés de acrescentar algo para a Igreja de Cristo, acaba prejudicando a Igreja de Cristo? Se nós olharmos para esse contexto que nós estamos vivendo hoje, muitas situações poderiam ter sido evitadas. Muitos assuntos poderiam ter sido abafados, talvez nem falados, nem tocados. Mas em grandes situações, a opinião tem que prevalecer acima da opinião do outro. E não é assim que Cristo Jesus nos ensinou, pelo contrário. Então eu quero que você reflita. Eu vi alguns posts dizendo, você daria a tua família pelas finanças de uma nação? Você sacrificaria a tua família por dinheiro? Eu não sei se seria sacrifício, também não quero me ater a isso. Mas nós devemos refletir, você daria a tua família ou você se entregaria à morte por amor a Cristo Jesus ou ao Evangelho? Isso é uma questão que nós precisamos pensar. É mais fácil nós apontarmos o dedo, é mais fácil nós criticarmos determinadas denominações, culturas, posturas, mas nós como cristãos deveríamos ser, em primeiro lugar, o exemplo de ser aquele que se entregaria à morte para que o Evangelho continuasse sendo pregado. Centenas, volto a dizer, centenas, talvez milhares de homens e mulheres morreram e estão morrendo neste momento por insistir em pregar o Evangelho. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você entregaria a tua vida por amor a Cristo? Você entregaria a tua casa, a tua família, por esse Cristo que você confessa ser o seu único Senhor? Pense a respeito. Pense a respeito. Pare de discutir sobre se deve ou não ficar em casa nesse momento de epidemia e comece a discutir se eu tenho feito um bom trabalho, se eu posso melhorar como cristão. E com certeza algumas coisas vão precisar ser mudadas, não só na sua vida, mas na minha vida também. Um forte abraço e até mais.